Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, hoje nós vamos compartilhar com vocês um salmo. Salmo é uma oração cantada e acompanhada de instrumentos musicais. Salmo é poesia, é canto. Através dos salmos nós podemos fazer súplicas, pedidos de ação de graças, pedido de perdão, acusação, falar do pecado, de casamento, sabedoria e assim por diante. Nós falamos ou declamamos os salmos porque não conhecemos a melodia que acompanha cada um deles. Em algumas Bíblias, esse salmo que nós vamos compartilhar é conhecido como miserere, que quer dizer miséria. No sentido figurado é lamentação ou pedido de misericórdia. Davi compôs a maioria dos salmos porque ele era rei e cantor. Esse salmo foi feito por Davi quando o profeta Natan foi acusá-lo de ter violado a lei do Senhor. O tema de hoje, a misericórdia de Deus. O Salmo 51, de 1 a 17. A palavra de Deus diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em minha iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrassem. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Queridos, no primeiro versículo, Davi pede misericórdia a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não me castigues, Senhor, a ponto de te perder. Esse era o medo de Davi. Davi, em seu pecado, abandonou a lei, tornando-se culpado de adultério e assassinato. Israel estava em guerra, mas Davi acostumou-se ao luxo de ser rei e não foi para a guerra. Isso lhe trouxe consequências terríveis. Enveredou por um caminho que só podia ser desastre. Um erro após o outro, até chegar ao ponto que Deus mandou o profeta Natan falar com ele. Não que Natan tenha visto o pecado de Davi, mas o nosso Deus vê tudo, e Natan foi enviado como emissário. A partir daí, Davi percebeu o volume de suas ações, o tamanho dos seus pecados contra Deus, e pede perdão. Apela para a bondade de Deus e para a sua misericórdia. O apagar das transgressões simboliza o perdão de Deus. Obcecado pela culpa, Davi implora a Deus: tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade. No versículo 2 ele diz: lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Queridos, o problema do homem diante de Deus sempre foi o seu pecado. E o homem deve admitir isso. O homem é pecador. O homem que sabe ser pecador e pede ajuda a Deus, Deus o socorre. O homem que não pede ajuda a Deus luta sozinho ou não luta, pecando cada vez mais. Deus só poderá nos ajudar se nós nos colocarmos em sua dependência. Outra coisa fora isso é pecado e soberba. Davi diz, lava-me, uma expressão usada como se a gente fosse uma roupa suja. Purifica-me, torna-me limpo aos teus olhos. Terceiro, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O reconhecimento do pecado é uma condição para o perdão divino. Todo pecado, em sua essência, é cometido contra Deus. Portanto, Deus exige que sejam reconhecidos para que a culpa seja colocada legitimamente no autor do delito, no caso nós. Deus não pode perdoar o pecado que não foi reconhecido pelo autor. O nosso pecado se torna mais grave quando mentimos, quando queremos dar pouca importância ou transferir para outra pessoa. Vocês podem lembrar que Eva culpou a serpente do que ela queria, poder. Adão culpou a mulher por uma coisa que ele não teve, autonomia para recusar. Natan contou uma história de um rico, a Davi, que tinha muitas ovelhas, e de um pobre que só tinha uma ovelha. E Natan disse a Davi que o rico tomou a única ovelha que pertencia ao pobre, e este, sem perceber que era com ele, cioou e disse, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Davi respondeu porque não tinha percebido que a sua atitude tinha destruído a vida de um servo fiel chamado Urias. Mas o profeta Natan lhe disse, esse homem és tu. Então Davi caiu em si e disse, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está na minha frente. 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Embora os pecados de Davi fossem diretamente contra Batseba, Urias e todo Israel, no final o pecado foi direcionado e planejado por Satanás contra Deus. Todo pecado é um desvio do caminho de Deus para o caminho do homem. Quando o homem visualiza um projeto, o bem-estar de uma atitude sem considerar Deus, então ele peca. Em 5, ele diz assim, eis que em minha iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Davi não podia dizer que foi uma circunstância de momento. Não podia dizer que foi um momento de crise. Ele não podia dizer que foi uma loucura repentina. Esse pecado surgiu do que ele era e do que ele estava sendo. Foi premeditado, foi pensado e concluído pela morte de um homem que, sendo soldado, dormiu na porta do palácio para proteger o seu rei, o próprio Davi. Quando Adão, como cabeça da humanidade, falhou, toda a humanidade herdou a falha dele. Isso significa que todos os que nasceram nesse mundo, com efeito, nasceram perdidos. Como consequência disso, o segundo homem, o último Adão, isto é, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, teve que vir aqui a esse mundo para desfazer o que fez o primeiro Adão e nos salvar da perdição. 6. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Veja que contraste. Agiu de modo totalmente contrário ao que Deus desejava e diz, eis que me ama no íntimo de verdade. Deus ensinou certo e ele fez totalmente o contrário. O homem só pode mudar o exterior, e isso faz muito bem, mas somente Deus pode mudar o nosso íntimo, ou seja, que é a fonte do pecado. Deus não ama uma pessoa bonita ou bem vestida, mas um coração puro e sincero. A fonte de pecado é o nosso coração.
e esse tem que ser transformado por Deus. 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O pedido, purifica-me com isopo, expressa uma figura de linguagem. Ele poderia também usar a expressão purifica-me com o sangue de Cristo, se nascesse após Cristo. Isopo é uma planta, uma erva nativa do sul da Europa, com flores rosas ou esbranquiçadas e tem propriedades medicinais. Ela era usada para aspergir, para molhar sangue ou água nas pessoas nas cerimônias de purificação. Quando Deus perdoa, o sentimento é de leveza, de pureza, e nós nos comparamos o que conhecemos de mais limpo e mais branco, a neve. 8. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Quero estar cercado por júbilo, quero ouvir um oráculo perfeito e profético de perdão que resulta em alegria. O que tu fizeres, mesmo me quebrando esses ossos quebrados, será um testemunha final do teu perdão. Mesmo machucado, o teu perdão me causará alegria e júbilo. Deus penetra no fundo do homem e pode transformá-lo. 9. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O pecado que não é perdoado sempre estará na nossa frente. O pecado que não é perdoado nos empurra para mais pecado. O pecado que não é perdoado salta à vista de Deus. A frase esconde a tua face dos meus pecados lembra uma cena de Jesus na cruz, quando Deus escondeu o rosto dos pecados do mundo. Deus não pode ficar na presença do pecado. No pecado, Deus não pode ficar perto de nós. Sabendo disso, Davi disse: esconde a tua face de mim, Senhor. Entendo a tua indignação, mas imploro pelo teu perdão. Os pecados só serão extirpados, arrancados pela raiz, com a confissão e o arrependimento. Quando se faz isso, as maldades são apagadas como se nunca tivessem sido cometidas, como se nunca tivessem existido para Deus. Como está escrito em Jeremias 31, 34. Ninguém mais ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque me conhecerão, desde o maior até o menor deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O 10º diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O coração de Davi naquele momento estava impuro por causa do pecado. O pecado faz isso, produz a impureza no nosso coração. A frase cria em mim um coração puro significa que o coração de Davi estava manchado pelo pecado. Ele pedia um coração a Deus novo, disposto a obedecer. No sentido espiritual, Davi pedia a Deus para criar um coração novo, para que ele pudesse, a partir dali, receber o perdão do Senhor. Cria, como algo novo que não poderá emergir do que já existe. Também é impossível para qualquer pessoa ter um espírito reto que não tenha passado pela mão de Deus. É impossível chegar a Deus com mentira. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se o pecador não confessar o pecado e persistir na rebeldia, Deus no final lançará o indivíduo diante de si, ou seja, fora da sua presença. Se o pecador não confessar o seu pecado, implica em resistência a Deus, e Deus vai retirar dele, dentro do indivíduo, o seu Espírito Santo. E isso é terrível. O Espírito Santo de Deus não poderá ficar dentro de um corpo cheio de pecado e rebeldia. Com isso, nós ficaremos totalmente à mercê do inimigo. Nós, com certeza, já ouvimos muitas pessoas dizerem: as coisas dão errado comigo direto. Talvez, querido, estejamos lutando contra o Espírito Santo de Deus. Talvez estejamos tão cheios de pecado, tão longe de Deus, que a maioria das coisas que colocamos à mão resultará em intrigas, confusões, mortes, prejuízos, falta de amor e separação. O Espírito Santo é o vigia do nosso coração, é o vigia do nosso corpo espiritual. Quando o Espírito Santo é retirado de nós,
temos muito mais dificuldades em reconhecer o pecado. Sem perceber o perigo que corremos, sem o Espírito Santo convidamos os pecados para entrar na nossa vida. Mas isso é a opção de cada um, pois Deus quer nos perdoar. Isso também só acontece se nós quisermos, se nós deixarmos Ele fazer isso. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Parte da responsabilidade do trabalho do Espírito Santo é a restauração, mas só se o indivíduo cumprir as condições de Deus, como fez Davi e como nós devemos fazer. Quando não se confessa o pecado, perde-se a alegria. Quando se confessa, o pecado é extirpado e nós somos purificados. A alegria da salvação volta ao coração do homem. Quando Deus anunciar a sentença de perdão, o pecador sentirá no seu coração sentimentos de amor de Deus. Davi pede a alegria da presença de Deus em sua vida. Se recebermos a alegria da salvação, não somos forçados a nada, somos voluntários das boas novas de Cristo. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Antes do arrependimento, Davi não estava em condições de proclamar a verdade de Deus aos pecadores, porque ele mesmo se sentia sujo e pecador. Sem louvor pelo perdão e purificação, não é acompanhada instrução para os pecadores. Perdoa-me para que eu possa aprender e mostrar aos pecadores a tua misericórdia. Mostrarei a eles o caminho da salvação. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. Livra-me do caminho que cometi. Refere-se ao terrível pecado de ter matado Urias, marido de Batseba. A sentença de Deus havia sido pronunciada através do profeta Natã, pois Davi havia violado as estipulações específicas da aliança. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi praticamente matou Urias ao ordenar a Joabe que o colocasse na frente da batalha e que deveria morrer. Uma outra informação. Urias era heteu e seu nome significava o Senhor é a minha luz. Uma suposição que as pessoas acham que tem, e os historiadores acham que tem, é que Urias havia adotado a fé israelita e servia ao seu rei, que era um representante de Deus, um rei que adulterou com sua esposa e provocou a sua morte. Davi não apenas praticou um crime, mas aliciou seu general nesse crime. Aqui, querido, se Deus fosse louvado por sua justiça, Davi teria morrido na hora, mas Deus foi cheio de misericórdia, como é com a gente. Se Deus fosse somente justiça, nós também já teríamos morrido sem salvação. Nós fomos e somos pecadores. É o amor de Deus que está sobre nós. São as misericórdias de Deus a razão de não sermos destruídos, consumidos. Só o pecador consciente, perdoado, cantaria em voz alta a justiça de Deus. Ao sermos perdoados por Deus, nós extravasamos a nossa alegria em louvores. 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Confirma-me o teu perdão e eu te louvarei. Dá palavras aos meus lábios para eu sentir o teu perdão e a tua purificação. Confirma em minha vida a tua bondade. O arrependimento e o perdão resultam numa missão ao perdoado, ser portador do amor e das misericórdias de Deus. Temos que compartilhar. É isso que acontece conosco hoje. Ser servo do Senhor e não anunciar o seu nome e a sua salvação é desprezar o Espírito Santo que continua em nós. O louvor apropriado ao Senhor não pode ser expressado enquanto o pecado não é confessado. Nós podemos cantar, mas louvar é diferente. Você faz a letra do louvor, a sua confissão, a sua lamentação, a sua súplica, o seu agradecimento. Tudo isso abrindo o seu coração.
O verdadeiro louvor só pode sair do coração aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Isto não é, nem deve ser por sacrifício, e sim por amor. 16. Pois não desejas sacrifício, senão eu daria. Tu não se deleitas em holocaustos. Aqui o início, a percepção de Davi de que o sacrifício não agrada a Deus, e sim a obediência. Não adianta a gente cometer um pecado e fazer coisas absurdas para alcançar o perdão. Nos holocaustos nós sacrificamos quem não tem culpa dos nossos pecados. Hoje teríamos que matar todos os bois, todos os pássaros, todos os carneiros para fazer a expiação. Mas isso não mudaria o nosso coração, que é o propósito de Deus. Nenhuma penitência, sacramento ou presente caro das igrejas ou dos homens para o perdão dos pecados são aceitos por Deus. Só a fé e a confiança em Cristo e o que Ele fez na cruz podem ser aceitos pelo Senhor. 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O versículo final confirma isso. O que agrada a Deus mais do que sacrifícios é um coração humilde que confia nele. É um coração que, quando as aflições são esmagadoras, pedimos ao Senhor misericórdia e perdão por algum pecado cometido. Deus não despreza o servo que luta contra o pecado. Deus ajuda a sairmos dos embaraços. Deus não quer que façamos nada sozinhos, pois Ele é a nossa coluna de sustentação. Então, queridos, Davi arrependeu-se por ter pecado contra Deus. Ele clamou não apenas por perdão, mas também por pureza. Não clamou apenas por absolvição, mas também por aceitação. Não apenas por consolo, mas também por uma completa purificação. Embora seu coração estivesse arrasado pela vergonha e tristeza causada pelo pecado, ele conhecia a extensão da misericórdia de Deus. Depois de ter confessados, perdoados e purificados os pecados, vejam que Davi não teme pedir a Deus os dons mais seletos: a alegria, a restauração, a presença de Deus e seu Espírito Santo. Então oferece-se para ser usado como instrumento de louvor e de ensino a outros pecadores. Deus aceitou a oferta. Vocês, queridos, onde vocês estiverem, o que tiverem feito, Deus está lhe perdoando e está também lhe mostrando essa oferta. Seja instrumento de Deus para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.